Olá! Começamos agora na Web TV Lente Digital o nosso programa, Raízes Online. Eu sou Yara Lúcia e agradeço a presença de todos e todas. Sejam bem-vindas. Gente, hoje eu estou extremamente orgulhosa. Uma entrevista que é show, vocês vão adorar. Vamos entrevistar a professora doutora Vera Rodrigues, professora do programa associado de pós-graduação e antropologia da Universidade Federal do Ceará. Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Professora no seminário O Brasil Contemporâneo sobre a ótica dos pensadores negros e negras e o que temos a dizer sobre a democracia, fascismo e racismo, promovido pela ALARE. Vice-coordenadora do Comitê de Antropólogos e Antropólogas Negros e Negras da ABA, Associação Brasileira de Antropologia. Diretora de áreas acadêmicas da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. E coordenadora do projeto de extensão Mulheres Negras Resistem, processo formativo teórico-político para mulheres negras. Vamos receber doutora Vera Rodrigues. É um dicionário, ou é um jornal, realmente, para falar, é uma coisa assim, além da emoção enorme de estar aqui e de recebê-la, doutora. Por favor. Grata, minha cara. A sua gentileza é que é envolvente, e essa, sim, um dicionário é pouco para retratar. Pois nós vamos falar tintim por tintim de tudo isso que ela faz. Ela não faz quase nada, né? Mas a gente vai saber pedacinho por pedacinho de cada um. Né, doutora? Esse trabalho com as mulheres negras é um dos trabalhos mais louváveis e mais dolorosos que a gente possa imaginar, não é não? Porque eu faço esse programa, claro, nada contra os homens, né? Nós teremos também alguns homens para entrevistar, eu acredito, mas é direcionado às mulheres negras, às mulheres afros, principalmente aqui da capital de Fortaleza e adjacências. E tudo o que acontece com elas, nem sempre todo mundo fica sabendo. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho que a senhora faz. Na Unilab, professora, e aí? O que nós estamos avançando naquela maravilhosa universidade só para os negros e todo mundo está lá também? Então, sem dúvida, né? A Unilab, eu costumo dizer que ela é meu afro-sonho. Em que sentido? Foi o primeiro espaço de educação em que eu pude ver, conviver com os meus. Eu fiquei muito tempo sozinha. Eu sou da primeira geração da minha família a ingressar na universidade. Então, eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois eu fiz na USP. E não ver os meus na mesma proporção que eu via outros é algo que machuca. Para alguns, isso é visto como um símbolo de ascensão, meritocracia, eu consegui. Mas eu pergunto, que mérito há em conseguir só? Eu penso que o grande avanço que, como pessoa, como professora, eu posso fazer, é ser referência e abrir caminhos para os meus. Eu só estou aqui porque outros e outros abriram caminhos para que eu estivesse aqui. Então, eu creio que isso é fundamental. E ir para trabalhar em uma universidade que tem uma proposta político-pedagógica e dialoga com todo o conhecimento produzido pelos nossos alunos e colegas, né, dos países africanos, uma universidade localizada no Nordeste do Brasil. Para quem conhece um pouco digamos assim, da configuração da educação superior no Brasil, deve saber que as universidades, prioritariamente, elas acabaram sendo criadas no eixo Sul-Sudeste. O Norte e o Nordeste foi pouco priorizado. Nós só vamos ter uma mudança nessa perspectiva por conta do REUNE, o Programa de Expansão de Instituições de Ensino Superior, que criou universidades como a Unilab, como a UNILA, que é de integração latino-americana lá no Paraná, como os institutos federais. Então, sem dúvida, eu diria que uma universidade como a minha, que o que ela avança, ela está avançando na promoção do acesso ao chamado ensino superior, à educação. Eu entendo, professora.
essa parte da unificação de formação universitária, eu passei também o mesmo processo. Eu já venho única, né? Uma coisa que eu acho que eu entendo bem, como filha única. E quando eu ingressei na faculdade, achava que todos iam me acompanhar, pelo menos os primos, né? Que a gente tinha convivência em casa, todo mundo estudando. Eu entrei e ninguém mais entrou. E a Universidade no Sul, como a senhora mesmo citou, ainda dá espaço para que a gente possa desenvolver e não se sentir assim tão só. Mas aqui no Nordeste, o clima é outro, a situação é outra, é bem diferente. Essa solidão é amargante, porque a gente gostaria que todos estariam, todos estivessem junto com a gente, e que todos pudessem ter a oportunidade, como têm os estudantes da Unilab. Quando a Unilab foi inaugurada, eu já estava morando aqui, eu me senti gratificante por tudo aquilo que eu passei também no passado. Né? A única na sala de aula da universidade com 60 alunos, a única negra, a única mulher negra, e assim foi passando a minha vida. Eu entendo isso muito bem. Por isso, eu a trouxe aqui, para mostrar às mulheres um trabalho, como que começa bem lá atrás, plantando, e chegar onde nós chegamos. E hoje, doutora, esse trabalho que a senhora está fazendo para as mulheres negras, vamos desenvolver e falar o que é. Diga para mim. Então, esse trabalho tem relação com a universidade, porque eu gosto de dizer sempre, a universidade não é uma ilha. A universidade ela faz parte da sociedade. E, cada vez mais, nós devemos estreitar laços. Uma das coisas que eu penso é que o combate ao negacionismo, por exemplo, o negacionismo científico, esse que nós vivemos, ele se faz justamente porque nós precisamos, para nos mostrar, talvez, o quanto nós precisamos investir nesse diálogo, nessa aproximação. Para as pessoas entenderem o que significa, por exemplo, tomar vacina. O que significa nós termos lá o SUS. O que significa esse acesso todo? Isso é fruto de conhecimento. É de gente que passou décadas e décadas estudando, se preparando. Isso é fundamental. Ninguém abre a boca numa sala de aula porque simplesmente acordou naquele dia e resolveu falar alguma coisa. São décadas de preparo. É um mínimo. E isso precisa estar cada vez mais, eu acho, visível e cada vez mais aberto a todos e todas. No caso do projeto de extensão Mulheres Negras Existem, ele nasce dessa proposta. Porque, vejamos, a universidade se ancora em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. E nós, como docentes, atuamos nessas 3 áreas. Eu sempre fiz coisas na área de ensino, de pesquisa, faltava alguma coisa em extensão quando eu cheguei aqui no Ceará. E, em 2018, quando ocorre o assassinato de Marielle Franco, eu estava em sala de aula aquela noite. Eu não esqueço, porque, quando eu cheguei em casa, eu vi pelas redes sociais a notícia. E, embora eu não a conhecesse, não tivesse qualquer aproximação, mas muitas pessoas que me formaram teórica e politicamente estavam falando dela. E, quando eu falo politicamente, eu não estou falando de sigla partidária, eu estou falando de consciência política. Eu estou falando de noção do país que você vive. Eu estou falando das pessoas que te ensinam a olhar para os outros nos olhos e saber o que isso significa. E aquilo me doeu. Me doeu de um jeito que eu fiquei pensando em dias naquilo. E eu me lembro, numa cena do velório dela, que um grupo de mulheres negras gritava: mulheres negras resistem, mulheres negras resistem. Essa frase ficou na minha cabeça por um bom tempo. E aí eu decidi, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Porque se tem alguma coisa que eu aprendi na vida, é que eu transformo as coisas que eu recebo. Não consigo fazer com que algo fique ali entranhado. Já ficou, sejam dores ou amores. Hoje eu transformo em algo. Eu procuro canalizar isso coletivamente. Eu entendo, doutora. Eu entendo isso, e essa canalização é muito importante. Quando a senhora fala os 3 pontos, né, educação, na extensão é o que estava faltando realmente no trabalho. E na extensão é que a gente vai quebrar um pouco essa invisibilidade que acontece nas mulheres negras. Quando teve esse manifesto, no enterro dela, eu também percebi a importância disso. Mulheres negras existem. Vidas negras importam. E a extensão nas universidades vai nos dar um espaço para isso. E aí a senhora começou um grande trabalho. Como foi esse começo? Então, devo dizer a primeira coisa, esse trabalho eu idealizei ele no sentido de pensá-lo, mas ele só se concretizou porque ele é fruto de o que eu chamo de redes afetivas, teóricas e políticas com outras mulheres negras. Eu sentei e conversei sobre o que eu sentia, sobre o que eu precisava fazer alguma coisa com isso, especialmente por estar num estado em que eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu ouvi é que negros e negras não existem. Isso é doloroso, é doloroso. Eu ouvi de uma aluna minha, uma vez em sala de aula, que me disse assim: professora, a senhora não sabe o que é nascer, crescer e viver num lugar em que dizem que tu e tua família não existem. E era só uma menina negra de 20 anos. Imagine isso, né?
Eu imagino. Foi Essa doloroso. invisibilidade põe uma capa em cima de toda a etnia negra que faz com que elas realmente se sintam que não existe. Não é? Nós não somos negros, nós não somos negras, nós somos descendentes? Não, não somos. Nós somos uma cor assim, uma cor lá, e a invisibilidade tomando conta de de um certo poder que a gente não tinha o que fazer. Esse trabalho que a senhora está fazendo, eu já quero saber se pode se estender, se pode se passar para todas as faculdades, se pode ir para as universidades e também para as associações, porque nós temos que ajudar nossas mulheres. Então, o que acontece? A proposta de criação de Mulheres Negras Existem, eu pensei, bom, como é que eu posso atuar? Eu sou uma professora. O meu canal, a minha arma de atuação é a educação. Então, o que eu posso pensar em fazer é um processo formativo. O subtítulo do Mulheres Negras Existem é Processo Formativo, Teórico e Político para Mulheres Negras. Qual é a proposta? Nós queremos incentivar o protagonismo feminino e negro em diferentes áreas de atuação. Porque nós acreditamos que isso faz parte, boa parte de todas nós mulheres negras. Nós não estamos fazendo um favor nem ajudando ninguém. Pelo contrário, nós estamos fazendo a ponte necessária entre o talento e a oportunidade, entre o potencial de cada sujeita e uma oportunidade para que esse potencial apareça. Então, juntamente com duas estudantes de pós-graduação da Unilab, Ariadne Rios e Mona Lisa da Silva, foi que esse projeto começou a tomar forma. Nós escrevemos o projeto e pensamos, bom, como é que a gente vai fazer? Nós pensamos num curso que começa em março, tem uma aula inaugural, no dia 14 de março, foi o dia que Marielle foi assassinada. Nós sempre começamos todo ano com uma aula inaugural com mulheres negras que são convidadas para essa aula. E todo ano essa aula começa dia 14 de março. E esse curso se encerra em novembro, no mês da consciência negra. Então, nós começamos o curso em 2018, fizemos uma parceria com aquela que muitos conhecem, a professora Zelma Madeira, professora da UES. Nossa querida Zelma Madeira, que eu gostaria muito de deixar um alô, um alerta. A senhora tem que vir ao meu programa, por favor. A professora Zelma, ela é o que eu diria assim, ela foi a primeira mulher negra, professora negra, com quem eu fiz uma parceria que eu posso dizer que é aquelas parcerias que eu me orgulho muito. Nós trabalhamos em conjunto, ela se tornou uma parceira nesse projeto. Ela é uma das professoras que atua como formadora. Então, com esse somatório de esforços, nós começamos o curso de forma presencial, fazendo ali no Porto Iracema das Artes, aulas aos sábados, quinzenalmente. Que aulas são essas? Essas aulas são divididas em módulos. Nós temos o primeiro módulo, se chama Ideias são a prova de balas, em que nós trabalhamos com referenciais, aliás, todo o curso ele é com referenciais de intelectuais negras. É ali que você lê Lélia Gonzalez, que você sabe quem é a Carolina Maria de Jesus, que você conhece a poesia de Cristiane Sobral, que você conhece o trabalho de Vilma Reis. As nossas referências são as nossas referências, porque nós temos que nos apropriar delas. Então, nós trabalhamos em módulos, cada módulo comporta 3, 4 encontros. E, nesses módulos, nós trabalhamos temas como políticas públicas, como afetividade, como saúde mental, autoestima. Então, nesse processo formativo, que vai de março a novembro, como eu disse, as nossas cursistas elas são convidadas, ao final, a elaborarem um projeto que funciona como uma devolutiva social. E esse projeto pode ser desde, por exemplo, assim, o ingresso na pós-graduação, porque é fundamental que mulheres ocupem espaços decisórios. Então, nós colaboramos para isso. Ou então um projeto de intervenção social, por exemplo. Nós temos uma cursista que decidiu ela dar aulas de, por exemplo, literatura infantil para crianças negras. Uma outra, ela preparou um projeto sobre a questão da justiça, como a justiça funciona nas periferias da cidade. Outra discute, por exemplo, cinema comunitário. São vários projetos. E a ideia é que cada vez mais a gente faça isso. E é o que a gente vem fazendo desde 2018. Não paramos nem na pandemia. A única diferença é que agora o curso ele é online. Ele acontece remotamente, desde 2020. E agora nós temos, além de cursistas aqui, cearenses, né? Inicialmente, basicamente, nos 2 primeiros anos, eram jovens mulheres de Fortaleza e da região metropolitana.
Hoje, com a questão do curso ser online, nós estamos com mulheres de outros estados, especialmente do Maranhão. Então, e projetamos para o ano que vem, nós vamos começar um trabalho que é a internacionalização do projeto. Nós estamos em diálogo para isso. Eu queria saber, assim, doutora, a senhora fala na política, e é um ponto extremamente marcante, porque nós temos que nos inteirar da política. Normalmente, a mulher é deixada de lado, não interessa, outras não se interessam porque não gostam, mas não sabem que a política é extremamente importante. E essa parceria que a senhora fez, que também entra outras modalidades das mulheres, então eu também queria que a senhora me orientasse na comunicação, que é a minha área, o que podemos fazer e como podemos fazer. Eu diria uma coisa, eu acho que a comunicação ela tem um papel fundamental na sociedade brasileira, nós sabemos disso. Nós sabemos o que, por exemplo, a TV aberta e sua programação influencia há décadas a população brasileira em seus gostos, costumes, na maneira como se vê, como vê o outro. A maneira e as notícias, da forma como elas são vinculadas, e quem nós vemos na TV, por exemplo, numa mídia digital ou não, é fundamental. E a comunicação, acho que ela precisa cada vez mais ser diversa, ser plural. Nós precisamos investir nisso, porque não é possível que a gente cresça achando. E se a gente pensar assim, olha, quem de nós não cresceu vendo novelas que se passam basicamente numa região do Rio de Janeiro, com dramas familiares de gente branca de classe média alta? Foi isso que a gente... Esse é o resumo das novelas brasileiras, a meu ver. A gente passou a vida toda vendo isso. Isso. E não é um fenômeno só nosso. Quando viaja, eu acho interessante uma coisa. Outros países latino-americanos, por exemplo, é muito diferente o rosto de quem tu vê nas ruas e o rosto de quem tu vê na mídia, nos outdoors, na TV. Eu só fui ver gente preta, gente que eu pudesse dizer que fosse um pouco meu espelho, por exemplo, quando eu estava num país como Moçambique. Eu olhava para os outdoors e eram coisas comuns, desde propaganda de cosméticos a telefonia celular, e eu vi gente negra. Aí tu volta para o Brasil, onde metade da população é negra e tu não vê. A invisibilidade continua com a sua capa em cima. Não se encontra, não se acha. E eu venho feito essa luta há muito tempo. Como? Eu sempre fui enveredada na área da comunicação. Mas eu soube que, para poder achar a senhora e esse trabalho todo, eu tive que rodar na universidade. Porque o resto das pessoas que eu perguntava não sabiam. Então, é essa invisibilidade que eu quero quebrar na comunicação, que é para mostrar também o nosso povo negro. Lá, na comunicação do outdoor, na televisão, na web TV, onde for possível. E essa parte eu quero contribuir, eu quero fazer esse curso também. Como é feita a seleção, doutora? Fala para mim. Então, nós fazemos assim. Nós abrimos um processo seletivo. Aí você pode perguntar, mas por que um processo seletivo? Bom, porque, primeiro, eu gosto sempre de pensar, trabalhar com muita responsabilidade. O que nós podemos fazer é aquilo que comporta normalmente uma sala de aula, que poderia ser até 40 pessoas. Mas nós vimos que para um trabalho como esse, que envolve questões subjetivas, por exemplo, já teve uma gente que expressa com toda a sua emoção o que significa estar entre outras mulheres negras. É uma questão que envolve um compromisso. Então, nós abrimos, em média, 20, 25 vagas por ano. Teve um ano, acho que foi 2019, que a coisa se espalhou tanto pela internet, nós ficamos assustados, assim, tivemos 808 inscritas. Eu queria mais. Eu queria mais. Mas, minha cara... Acordar essas mulheres, ótimo. Mas aí que está, existe uma questão, que eu gosto, como ele disse, né, de ser bastante responsável. O que nós podemos fazer, de fato, um trabalho bem feito, é em torno dessas 20, 25 vagas. E online, doutora, como ficaria, então? Então, online, nós mantivemos isso no primeiro momento, porque a nossa experiência começou agora online com a pandemia, né? Nós vamos ver como volta depois. Porque tem uma coisa, gente, é diferente tu fazer, por exemplo, algo que seja no formato de uma palestra. Aí você bota 200 pessoas numa sala e pronto. Você não tem envolvimento com aquelas pessoas. Terminou ali. Eu estou falando de uma aula. Eu estou falando de interação. Então, um grupo menor possibilita que a gente saiba quem é aquela fulana. Eu sei o nome daquela cursista que assiste aulas aos sábados com o bebê no colo, porque ela recém teve esse bebê e ela não perde o contato, ela está sempre ali. Eu preciso saber daquela outra cursista que pouco fala na sala, até ser convidada, mesmo virtualmente,
porque a autoestima dela ainda não permite que ela se veja dessa forma. Tem que ter um cuidado. Então, nós trabalhamos como se fosse uma sala de aula virtual, costumo dizer, com um número X de vagas, que a gente possa emitir os certificados depois. As formadoras, elas têm, que são as professoras convidadas, as formadoras são todas professoras negras, da Unilab e da UES, praticamente. E as convidadas para as aulas inaugurais também são mulheres negras. Nós já tivemos lá, por exemplo, a advogada Valéria Santos, a senhora deve se lembrar do caso dela, no Rio de Janeiro, que ecoou bastante, né? Valéria Santos deu uma aula inaugural fantástica, intitulada O Dia em que Eu Não Tive Medo. Foi incrível. Nós tivemos a poetisa, atriz e escritora Cristiane Sobral, que também veio dar uma aula para nós. E tudo isso é construído nas parcerias, nos diálogos. Então, é importante que as pessoas se vejam e estejam um tempo para refletir, para aprender, dialogar. Eu quero, cada vez mais, que esse seja um espaço de formação ampla, o mais amplo que a gente puder. Nós trabalhamos com muitas referências, então todo mundo é convidado a ler de fato, estudar de fato. Não é um vídeo de 15 minutos no WhatsApp que vai te ensinar alguma coisa. É o quanto tu é capaz de dedicar no diálogo com as tuas, na leitura das tuas. E isso é cada vez tão necessário, porque se mesmo fora do projeto de extensão, eu como professora em sala de aula, eu já tive inclusive alunos brancos, que me disseram que eu fui a primeira professora negra na vida deles. Um aluno em nível de pós-graduação. Exatamente isso, doutora. E agora, nós estamos no mês de julho, praticamente. Estamos aqui em julho, e no meio do ano, praticamente, que eu quis dizer. E esse curso vai ter novamente seleção para o começo do ano que vem? Sim, a ideia é essa. Nós fazemos a seleção entre os meses de janeiro e fevereiro. Nós abrimos o processo seletivo para começar as aulas, né, no dia 14 de março. Pronto, eu estou à disposição com o nosso programa, porque é um meio de todas ficarem sabendo. Eu sei que muita gente não está sabendo desse programa, desse trabalho que vocês estão fazendo desde 2018. Eu fiz questão de trazê-lo aqui por conta disso. E nós estamos aqui abertos para poder divulgar novamente as inscrições para esse curso. Eu sou a primeira a ser inscrita. Eu sou a primeira, gente. Porque isso é muito importante. Temos que reforçar, temos que quebrar essa capa da invisibilidade. Temos que dar visibilidade ao nosso povo negro, aqui no Nordeste. Começamos aqui por Fortaleza, Ceará. Que bom que aqui nos deram esse espaço. Que bom que nós temos a Unilab. Que bom que nós já estamos caminhando numa trajetória de visibilidade de todos os homens e mulheres negras. Eu quero terminar. Eu não quero, mas eu sou obrigada a terminar, professora. Infelizmente, eu vou convidá-la para voltar novamente. Claro, e quando tiver a época das inscrições, a senhora volta aqui para falar, para dizer, para que todas possam saber, para que todas fiquem conhecimento e possam fazer a sua inscrição. E a senhora dá os nossos parecer final, do que a senhora gostou, e se a senhora pode voltar, porque a senhora vai ter que voltar. Bom, eu só posso dizer o seguinte, eu cada vez mais aposto no protagonismo feminino e negro de mulheres, como quem acabo não de conhecer. Eu diria que, na verdade, são trajetórias coletivas de vida. Nos conhecemos neste momento, mas, com certeza, os nossos caminhos se cruzaram por algum motivo. E isso é fundamental. Certeza. Isso é fundamental. Eu fui acolhida aqui com toda a gentileza desde o início que cheguei. E isso, para mim, traduz o respeito e o carinho que nós devemos exercitar uns com os outros, especialmente. Me parece que basta de discurso de igualdade, de pseudo-igualdade. Eu sou igual. A questão, minha gente, é nós estarmos em igualdade, construirmos oportunidades e respeitarmos a trajetória de quem abriu os caminhos para que nós estivéssemos aqui. E, com certeza, eu, sendo convidado, voltarei aqui e desejo todo o sucesso ao programa Raízes Online, porque eu tenho certeza a sua contribuição se somará a outros, e isso é que faz a diferença. Não são fatores isolados que fazem a diferença, é a somatória de esforço. Assim eu acredito. Obrigada, doutora. Então, nós estamos aqui com essa somatória que ela citou. Nós estamos aqui abertos a colaborar com todos. Eu agradeço a vocês por estarem aí assistindo a gente. Eu agradeço a senhora por ter vindo e quero que a senhora volte novamente no nosso programa. Braço dado, gente. É aquilo que temos que fazer, um ajudando o outro. Umbutu para todos vocês. Sigamos. Obrigada.